Vamos lá, para cadastrar uma ordem de serviço, você vai vir aqui no menu Ordem de Serviço, aqui no canto da tela, e Nova Ordem de Serviço aqui no Cadastrar, tá? Nesse botão aqui. Quando você cadastra uma ordem de serviço, você precisa que um cliente esteja trazendo um aparelho. Então, você vem aqui e coloca o nome do cliente. Ah, ele não tem ele cadastrado. Então, você vem aqui e clica no botão Cadastrar. Cadastra o cliente, vamos colocar aqui algum cliente atacado. Lojista. Coloco o canal de origem dele, se eu tiver o canal de origem, o gênero. Coloco um meio de contato. Vou colocar qualquer um aqui só para a gente poder concluir a ordem de serviço. Salvei. Pronto. Cliente atacado lojista adicionado na ordem de serviço. Qual que é o próximo passo? Você definir qual é o aparelho a ser consertado. Ou seja, vai ser um iPhone, vai ser um MacBook, vai ser um produto de AirPods, um console. Vou colocar um iPhone mesmo. Vem aqui, coloco o iPhone X. A saúde da bateria dele é 88, 64%. Coloco o e-mail. Ah, Jéssica, mas o aparelho não liga. Ele parou de ligar, não tem o e-mail, não tem problema. Você pode não colocar o e-mail, só que tá vendo que ele ficou vermelhinho aqui? Para ele tirar essa verificação de tipo, ó, eu não tenho e-mail, você tem que marcar aqui o checklist falando que o aparelho não pode ser ligado. Como o aparelho não pode ser ligado, não é possível ver o e-mail. Então, ele deixa e libera para a próxima etapa, beleza? Então, eu vou colocar aqui, adicionar esse aparelho, e eu clico para ir para o próximo. Por que que ele ainda continua aparecendo aqui? Porque você pode adicionar mais um aparelho na ordem de serviço, ou seja, você pode fazer mais de um conserto numa ordem de serviço só. Eu adicionei um já, vai ser só um mesmo, eu clico no próximo. Aí, aqui é um localizador da loja. Por exemplo, você pegou o aparelho, mas você quer deixar ele guardado na prateleira, aí você coloca lá, tipo, vai ficar na fila do técnico ainda. Então, você coloca, tá na prateleira 1. E aí, beleza. Você pode vincular a uma OS anterior, caso se for um retorno de garantia, você pode vincular ela numa outra OS para você ter esse rastreio. Você pode registrar um sinal de pagamento aqui, então você vem aqui e adiciona o pagamento. Nesse caso aqui eu não vou adicionar nada e vou concluir a OS. Aqui eu dei entrada da ordem de serviço dentro da loja, tá? Mas agora você começa a andar com a ordem de serviço. A primeira etapa dela é, ó, entrou o aparelho. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai ir para a próxima fase. Então tem essa setinha aqui, ó, você avança para a próxima fase. A próxima fase é na fila do técnico. Depois da fila do técnico, você clica de novo na setinha, ele abre análise técnica, ou seja, o técnico que está mexendo vai fazer uma análise. Quem é o técnico que está mexendo? Ah, vai ser esse José da Silva aqui, ó. O aparelho não pode ser ligado, eu identifiquei que é a tela. Aí ele salva. Por quê? Porque quem recebeu o aparelho viu que o aparelho não pode ser ligado. Mas o técnico que pegou o aparelho já viu que foi a tela. Ele abriu e falou: ah, é a tela, isso aqui, beleza. Então agora aqui embaixo, ó, quando a gente arrasta para baixo, eu tenho o checklist que foi preenchido, que é o checklist de entrada. Eu tenho o checklist do técnico, que foi onde ele identificou que foi a tela. Eu posso registrar mais pagamentos aqui. Eu posso registrar atividades, ou seja, um cronômetro de atividade para você monitorar quanto tempo o seu técnico está gastando na ordem de serviço. Aqui eu posso fazer anotações, por exemplo, o aparelho já foi mexido. É uma anotação, é só para você ter ali uma anotação sobre esse aparelho. E aqui você coloca peças e serviços. Aí, na hora de adicionar a peça, por exemplo, o técnico viu que é a tela. Eu posso adicionar uma nova peça do estoque, se eu tiver ela cadastrada no estoque, é só você buscar ela aqui. Como eu não tenho, eu faço o reparo, eu peço a peça na hora de fazer o reparo para o fornecedor, eu coloco genérica sem estoque só para poder passar um orçamento para o cliente. Então eu venho aqui, ó, display e coloco aqui descrição livre, vou colocar da Quart, LED, OLED, entendeu? E aí vem aqui, coloco o custo. Qual que vai ser meu custo nessa tela? Ah, lá na Quart, o custo da tela é R$ 80. Então, como ele é um atacado, eu vou colocar aqui para ele vai ser 120 e no varejo eu cobraria uns R$ 250. Beleza? Ah, vai ter serial number? Não, não precisa, adiciona a peça. Pronto. Eu adicionei uma peça naquela ordem de serviço. Mas eu também tenho a minha mão de obra, então eu posso vir aqui em serviço, coloco o novo serviço e coloco aqui, ó, troca de tela. Ele já até me sugere ali, você viu? Então, o custo de uma troca de tela, você pode colocar ou não, você pode não ter custo. Você pode falar aqui que a sua mão de obra é R$ 50,
no atacado, no varejo você cobra 100 de mão de obra. Pronto. Ou seja, você já tem a peça na sua ordem de serviço e você tem o serviço que está sendo realizado. Aqui, como você já colocou todos o que você vai usar dentro da ordem de serviço, quando você for para a próxima fase, você pode encaminhar o orçamento. Quando você clica para ir para a próxima fase, ele já abre uma nova janela para você ter o recibo do orçamento, ou seja, com todos os dados do checklist, com o valor do display, com o valor dos serviços que estão sendo realizados. E aqui você pode copiar a imagem ou imprimir. E aí, no imprimir, você pode salvar o PDF, por exemplo. Mas o que a gente mais usa aqui quando vai mandar orçamento é copiar como imagem e colar no WhatsApp. Então, ele vai para o Ctrl+C e você clica no Ctrl+V. Até aqui, eu mandei um orçamento. Para eu continuar trabalhando no aparelho, eu vou avançando as setinhas aqui, ó. Sempre essa setinha é a fase que está a ordem de serviço, entendeu? Para uma assistência técnica que tem as suas etapas, isso aqui é muito importante, porque você consegue monitorar em que fase está. Então, você vai para a próxima etapa é o quê? Orçamento aprovado. Não, Jéssica, a cliente não aprovou o orçamento. Se eu voltar aqui, ó, e eu fechar a tela, aqui eu tenho uma visualização de Kanban. Opa! Ou seja, as fases que está, o cardzinho se movimenta, tá vendo? Quando a gente abriu a OS, ela estava em manutenção. A gente foi avançando, ele vai indo na ordem, ó. Na ordem de cada quadrinho. Mas não foi aprovado. Ele não tinha que estar aqui no aprovado. Então, a gente cancela ela. A gente pode, tipo, em vez de estar aqui eu posso colocar já em execução, eu posso já colocar em teste. Todo esse movimento que a gente faz, se eu cancelar aqui, ele volta. Todo esse movimento que a gente faz está sendo gravado no histórico de atividades, tá? Então, tudo que a gente está fazendo na ordem de serviço está gravando no histórico. Até, por fim, chegar... aqui é o checklist de saída, chegar no final, né? Na etapa final da sua OS. Então, aqui o checklist de saída tem que estar tudo ok. Então, se está tudo ok, eu salvo e eu consigo já finalizar essa ordem de serviço. Ó. Reparo finalizado? Finalizei. Já foi. Adicionei, pronto. Agora, quando está finalizado, que entra para o seu faturamento.